Oi pessoal, aqui é a professora Carol e a gente vai ter uma pequena revisão sobre os artistas que nós estudamos, do 6º ano para o 7º. Esse é o pintor Georges Seurat, que nós vimos lá no 6º ano. Ele nasceu na França, então é um pintor francês que ele foi precursor do movimento do pontilhismo. E aí nós fizemos uma atividade, essa é a caricatura dele que nós fizemos, e nós fizemos uma atividade com canetinha para exemplificar o pontilhismo. Está aí o exemplo de pontilhismo. Eu estou usando a atividade de alunos do ano passado para explicação para vocês. Então essa é a próxima artista que nós estudamos, foi a Frida Kahlo. Ela foi uma pintora mexicana, ela foi conhecida por pintar os seus autorretratos de inspiração surrealista. E lembra que eu falei para vocês que surrealismo é o do mundo dos sonhos, aquela coisa onde tudo pode acontecer? Essa é uma caricatura dela. Ela nasceu em Coyoacán, no México, e ela morreu aos 47 anos. E vocês lembram o porquê? Porque eu contei a história dela para vocês, que ela sofreu um acidente e tudo mais. Aqui tem mais um trabalho. Então, para conhecer sobre o México, nós fizemos o sombreiro, as maracas, o sarape, que é aquele manto que eles colocam, com uma representação para o pessoal ter mais conhecimento, né? Ampliar o conhecimento sobre o lugar, sobre a história da artista. Aqui vocês estão vendo um lugar do México, onde vocês têm como se fosse essa pirâmide, né? Ela é cheia de escadinhas. Tô usando também um trabalho do aluno. Essa daí é o arquipélago de Chichén Itzá, que é um lugar no México. O México é rico nesses lugares históricos, assim, para você conhecer, principalmente pelas civilizações dos maias, dos astecas. Então eles têm muito esses sítios arqueológicos. Ainda falando de Frida Kahlo, falando sobre o México e conhecendo um pouco deles, a gente também nós trabalhamos a caveira, né? Que ela é muito reconhecida. Nós falamos que lá também tinha o Dia de los Muertos, e aí cada aluno fez a sua representatividade da sua caveira. Esse era o exemplo, e de cima dela os alunos iam criar em cima dessa caveira, porque também é um dos símbolos do México. Seguindo então com a nossa revisão, agora chega ele, o Van Gogh. Então, nós falamos um pouco da história dele, porque ele é muito conhecido devido ao corte da orelha. Então, nós refletimos sobre a história de vida dele. Nós conhecemos os traços, né, que são predominantes na obra dele, as linhas onduladas, né, as curvas. E essa daqui é uma caricatura de um dos nossos alunos. Eu vou mostrar um outro para vocês. Esse aqui é uma outra caricatura de um outro aluno que também fala do Van Gogh. Então, vocês podem ver, comparando um com o outro, que cada aluno tem a sua expressividade, né? Então, depois de conhecer um pouquinho da biografia dele, conhecer a técnica dele, fizemos a caricatura e agora fomos trabalhar um quadro. Esta é uma releitura do quadro Os Girassóis, de Van Gogh, que ele fez os girassóis quando ele ficou sabendo que um amigo muito querido dele ia até ele visitá-lo. Ele fez esse quadro e presenteou o amigo. Então, também contextualizando, também falando dessa história para os alunos, eles criaram também esse vaso de flores, tá? Para fazer essa releitura do quadro do Van Gogh. E aqui ao lado eu coloco para vocês mais uma atividade também, ó, que é o mesmo quadro, mas com uma visão diferente dos alunos. Estávamos chegando lá no finalzinho do ano, né?
de 2009 e começamos a falar de uma arte que não é muito falada aqui, mas é a arte oriental, né? Então, eu peguei como exemplo a artista Yayoi Kusama, que já veio aqui no Brasil, teve uma grande exposição, né, numa galeria aqui em São Paulo, e ela contei a história de que ela é uma senhora agora, mas que ela tinha um transtorno obsessivo por pontos, e ela, né, tem uma história de vida de que foi morar num lugar psiquiátrico, numa casa psiquiátrica, e lá ela tem um ateliê e ela continua produzindo até hoje. Então essa é a caricatura e relembrei um pouquinho da história dela para vocês. Continuando ainda lá no Oriente, nós vamos conhecer alguns símbolos, né, que eles têm muito presente na cultura deles. Aí está um deles, que é o peixe chamado carpa, que é muito presente em todas os rituais e na cultura oriental. Também conhecemos o gato da sorte, né? Que dependendo da cor que ele tem, vai trazer sorte ou pro amor, ou pra sabedoria, ou pra prosperidade. Finalizando então a parte do Oriente com a artista Yayoi Kusama, aí nós fizemos o que? Aquelas luminárias que são muito conhecidas, tem lugar aqui em São Paulo que também é cheio delas, igual lá na Liberdade. Então, quando escurece, todas aquelas luminárias assim são acesas, a feirinha da Liberdade, muito conhecida. Então, com o trabalho dessa luminária, que nós decoramos também, algumas salas com elas, foi finalizado o ano de 2019 com a matéria do 6º ano. Pois bem, agora nós entramos em 2020, que nós tivemos o nosso primeiro bimestre interrompido, assim, devido ao coronavírus. E aí eu trago para vocês uma das atividades que foi extremamente interessante, que foi a tabela do artista Picasso. Então eu contei a história do Pablo Picasso, né? Falei para vocês que ele morreu até assim com uma idade avançada, 90 e poucos anos. Falei para vocês que ele era um pintor espanhol, contei um pouquinho da trajetória dele e aí nós trabalhamos essa atividade. Nós fizemos essa tabela e depois vocês podiam escolher o olho, o nariz, a boca e montar um rosto inspirado naqueles que Pablo Picasso fazia referente ao cubismo.